Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco de ângulos de um polígono regular. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que sabemos que em um polígono regular, todos os lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E todos os ângulos internos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, observe que, como em cada vértice de um polígono, a soma das medidas do seu ângulo interno e o seu ângulo externo é exatamente 180 graus, podemos concluir que os ângulos externos de um polígono regular também são congruentes entre si. Agora, observe o seguinte, que vamos indicar da seguinte forma. Indicaremos a medida de cada ângulo interno de um polígono regular por AI e a medida de cada ângulo externo de um polígono regular por AE. Então, vamos pensar agora o seguinte. Para um polígono regular de N lados, temos o seguinte, que a medida aqui que eu tenho do ângulo interno dele, de cada ângulo interno, vai ser dado por quem? Vai ser dado pela soma das medidas dos seus ângulos internos, dividido por quem? Pelo número de lados. Uma observação que a soma das medidas dos ângulos internos vai ser dado por quem? Por n menos 2 vezes 180. Ou seja, para calcular exatamente a medida de um ângulo interno de um polígono regular, calcularemos o seguinte, faremos essa divisão aqui, a soma das medidas dos seus ângulos internos dividido por quem? Dividido pelo número de lados. E para encontrar aqui, certo? A medida de um ângulo externo, faremos o seguinte, vai ser exatamente dado por essa divisão aqui, que vai ser a soma das medidas dos seus ângulos externos dividido pelo número de lados. Sabemos que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono é exatamente 360 graus. Ou seja, para encontrar a medida de um ângulo externo de um polígono, vamos dividir quem? Vamos dividir 360 por n, onde esse n vai ser o número de lados, certo? Então, observe o seguinte, agora vamos fazer dois exemplos com relação, certo, a ângulo interno e a ângulo externo de polígono regular. Então, observe que o primeiro exemplo temos o seguinte, qual é a medida de cada ângulo interno e de cada ângulo externo de um eneágono regular. Ou seja, o polígono aqui da gente vai ser um polígono regular, vai ser um eneágono, certo? Sabemos que um eneágono ele possui exatamente 9 lados. Ou seja, o nosso n aqui vai ser exatamente 9. Então, a partir disso, já podemos calcular exatamente quanto vale, certo, cada ângulo interno. Então, observe que o ângulo interno ele vai ser dado por quem? Pela soma das medidas dos seus ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, observe que essa soma aqui não temos, mas vamos fazer agora ela. Observe que a soma das medidas dos ângulos internos vai ser dado por quem? Por n menos 2 vezes 180. Esse n é o número de lados. Então, observe que um eneágono ele possui exatamente 9 lados. Então, vai ficar SI igual a 9 menos 2 vezes 180. Observe que 9 menos 2 é 7. E 7 vezes 180 vai dar exatamente 1260. Logo, o que concluímos? Que a soma das medidas dos ângulos internos aqui de um eneágono é exatamente 1260 graus. Agora, vamos voltar aqui. Se queremos saber qual é a medida de um ângulo interno desse eneágono regular, faremos o seguinte. Vamos dividir a soma das medidas de todos os seus ângulos internos dividido pelo número de lados do polígono. Como é um eneágono, possui exatamente 9 lados. Então, observe que a medida de cada ângulo interno vai ser dada por quem? Vai ser dada pela essa soma, que deu exatamente 1260, dividido pelo número de lados. O número de lados que eu tenho é exatamente 9.
Então, observe que 1.260 dividido por 9 vai dar exatamente 140. Logo, o que concluímos? Que cada ângulo interno de um eneágono regular mede exatamente 140 graus. Então, prosseguindo, agora vamos calcular quanto vale cada ângulo externo do eneágono regular. Então, observe que a medida do ângulo externo vai ser dada a partir de quem? Vai ser dada a partir da divisão aqui que eu tenho entre quem? Entre a soma das medidas dos ângulos externos e o número de lados. Ou seja, temos que a soma das medidas dos ângulos externos de um polígono é exatamente 360 graus. Ou seja, teremos aqui 360 graus dividido por n. Esse n é o número de lados. Como estamos fazendo para um eneágono regular, um eneágono possui exatamente 9 lados. Logo, a medida de cada ângulo externo de um eneágono regular vai ser dada a partir de quem? Vai ser dada a partir de 360 graus aqui, dividido por 9. Observe que 360 graus dividido por 9 dá exatamente 40 graus. Logo, cada ângulo externo de um eneágono regular mede exatamente 40 graus. Logo, o que concluímos? Que cada ângulo interno de um eneágono regular mede 140 graus e cada ângulo externo do eneágono regular mede exatamente 40 graus, certo? Então, prosseguindo aqui, vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: qual é o polígono regular cuja medida dos seus ângulos internos é 108 graus? Ou seja, eu quero saber qual é o polígono regular que cada ângulo interno dele mede exatamente 108 graus. Então, observe que, como o polígono é regular, cada ângulo interno dele vai ser dado a partir de quem? Vai ser dado a partir da soma das medidas dos seus ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, observe que, como eu tenho aqui que cada ângulo interno mede exatamente 108 graus, então eu tenho o seguinte, que a soma das medidas dos seus ângulos internos dividido pelo número de lados é exatamente 108 graus. Mas observe o seguinte, que essa soma aqui que eu tenho, a soma das medidas dos ângulos internos, é dada a partir de quem? É dada a partir de n-2 vezes 180 graus. Então aqui no lugar de SI, colocamos n-2 vezes 180 graus. Aí dividido por n, que é o número de lados, igual a 108 graus. Agora observe que aqui temos essa multiplicação aqui, n-2 vezes 180, em que iremos utilizar o quê? A propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, vamos multiplicar n vezes 180 graus e aqui o menos 2 vezes 180 graus. Então observe que n vezes 180 graus vai dar exatamente 180 graus de n. Aí menos com mais aqui é menos, faz a regrinha de sinal. 2 vezes 180 dá exatamente 360 graus aqui. Dividido por quê? Por n é igual a 108 graus. Agora observe que nesse exemplo aqui podemos fazer o seguinte, esse 108 aqui, pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, eu posso dividir aqui por 1. 108 graus dividido por 1 continua sendo 108 graus. Agora observe que se os dois aqui, se eu tenho essa igualdade aqui, podemos utilizar agora o quê? Que o produto dos extremos é igual a quem? É igual ao produto dos meios. Então observe que vamos multiplicar 180 graus de n menos 360 graus vezes quem? Vezes 1, certo? Igual a quem? A n, que vai ser exatamente os meios aqui, que é n e 108. Então, vamos multiplicar aqui o n vezes quem? Vezes o 108. Então, observe que 180 graus de n vezes 1 dá 180 graus de n. Aí, menos com mais aqui é menos. 360 graus vezes 1 vai dar exatamente 360 graus. E isso aqui foi o produto dos extremos. É igual a quem? É igual ao produto dos meios. Quem são os meios? O n e os 108 graus. Então, observe que n vezes 108 graus vai dar exatamente 108 graus de n, certo? Observe que agora temos uma equação aqui do primeiro grau. Na incógnita
n aqui. Então, vamos descobrir esse valor aqui de n. Observe que quem tem n aqui, vamos colocar no primeiro membro. Quem não tem, vamos colocar no segundo membro aqui. Então, observe, 180 graus de n está no primeiro membro, continua. Observe que esse 108 graus de n, que está positivo no segundo membro, vem para o primeiro membro negativo. Ou seja, ó, vai ficar aqui negativo. Igual a quem? 360 graus está negativo no primeiro membro, vai para o segundo membro positivo. Então, vai ficar aqui, ó, 360 graus aqui. Então, observe que 180 graus de n menos 108 graus de n, podemos subtrair aqui, ó, 180 menos 108. Então, observe que 180 graus menos 108 graus dá exatamente 72 graus. 72 graus aqui de n. Igual a quem? Igual a 360 graus. Agora, observe que 72 graus aqui está multiplicando, pode passar para cá, dividindo. Então, quem vai ser n? N vai ser exatamente 360 graus dividido por 72 graus. 360 graus dividido por 72 graus vai dar exatamente 5. Logo, o que concluímos? Que o número de lados do polígono é exatamente 5. Portanto, o polígono é o quê? É o pentágono regular. Ou seja, é o polígono que possui exatamente 5 lados. Cada ângulo interno dele vale exatamente, ó, 108 graus. Certo? E assim finalizamos nossa aula.